Continuando com a série de perguntas feitas no meu particular e que servem para muitas pessoas. A última pergunta que me foi feita foi a seguinte, também relacionado às sequências numéricas de Grabovoi. Se eu coloco num lugar a sequência, ela precisa ser trocada de vez em quando ou eu nem preciso me lembrar mais dela? Ok, mais uma vez nós caímos naquela posição de que se a pessoa sabe como a tecnologia funciona, ela não vai fazer esse tipo de pergunta, ela vai fazer outros tipos de pergunta. Então, é importante entender como funciona a tecnologia para que você entenda o que precisa, o que deve ou o que não deve ou o que não precisa fazer. Mas vamos responder a essa dúvida, ok? Você faz uma sequência e coloca ela num determinado local. Você precisa trocar ela de vez em quando? Ou você nem precisa mais olhar para ela? Veja bem, nós incorremos aí naquele ponto relacionado com as energias que envolvem o assunto. É aquela mesma opção lá atrás. Esteja sempre numa posição macro. Saia do problema, visualize ele como um todo, para que você entenda que não é só a energia que você está utilizando ou canalizando que influencia o evento. Há uma série de outras inúmeras energias atuando ao mesmo tempo. Então, de uma maneira bem simples, eu vou tentar passar um exemplo aqui que talvez ajude. Uma família, ok? Uma família. Ambos trabalham e as crianças todas elas estão em época de estudo. Mas o casal começa a brigar por conta de dívida, ok? De dinheiro. Começa a brigar por conta de dinheiro. Basta que uma das pessoas, um dos dois, ou o homem ou a mulher, escreva a sequência da fórmula do amor e deixe visível em cima da mesinha ou na geladeira para que a situação como um todo resolva-se e as crianças que estavam indo mal na escola comecem a tirar nota boa e o casal comece a se entender com relação às finanças. De forma prática, a fórmula do amor, que foi essa que eu peguei propositalmente, ela é muito forte, ela é a energia mais forte que tem. A chance de que tudo isso se resolva somente com o uso da fórmula do amor é muito grande. É muito grande. Porque na prática é a presença de Deus ali. Então, é inadmissível acreditar que um ambiente que tem a presença de Deus o tempo todo, 24 horas, dê espaço ou dê margem para que coisas ruins aconteçam, ok? Isso com relação à fórmula do amor. Mas vamos supor que você colocou ali uma sequência que é específica para finanças. E por algum motivo a finança começou a dar problema e vocês acabaram brigando. E essa briga gera medo nas crianças, preocupação nas crianças. E essa preocupação, esse medo, vai fazer com que elas, psicologicamente, comecem a ter notas ruins na escola. Então, você entende que é uma situação macro. Você precisa ver a situação, o evento, de uma maneira geral, de uma maneira macro. Você precisa entender quais são as energias que estão influenciando. Agora eu vou colocar mais lenha na fogueira. Digamos que esse casal tem uma empregada que vai 2 vezes na semana para lavar as roupas e cuidar da casa, ok? E aí essa empregada, nas suas horas vagas, lá mesmo no local de trabalho, adora uma fofoca com uma outra amiga e fica um tempão no telefone falando de fulano, de ciclano, de beltrano. É uma carga de energia negativa muito alta que está sendo colocada dentro do ambiente, naquele momento ali, e ela vai influenciar em tudo. Vou dar um outro exemplo. Tem um jardineiro. Essa família tem um jardineiro que vai de 15 em 15 dias para parar a grama e olhar, etc. E esse jardineiro, ele começa a se envolver. Ele é fumante. Pronto, bem simples. Ele é fumante. O próprio cigarro é uma energia negativa muito alta. É muito, muito alta.
toda vez que esse jardineiro entra no ambiente, mesmo que ele não entre na casa, ele entrou apenas no terreno da casa, né? O jardim é do lado de fora da casa, mas enfim, ele entrou para ajeitar a parte dele. É uma carga de energia negativa muito grande que está entrando na família. E aí você se pergunta assim: mas espera aí, a mulher nesse casal não tinha colocado lá atrás uma sequência numérica de Grabovoi ou mais de uma, perdão, relacionada com as finanças para que desse bem? Sim, foi o que ela fez. Ué, mas então parou de funcionar? Significa que não funciona? Não é isso. É porque você precisa entender como as coisas funcionam. Neste contexto, deste exemplo específico, não é só a energia do que a mulher escreveu relacionada com as finanças que está atuando. De repente, o marido, no local de trabalho dele, está tendo uma desavença com alguém. Ele chega em casa com essa carga energética negativa. De repente, as crianças, que não tem nada a ver com a história, começam a ter nota ruim. E com medo de passar essa informação para os pais, elas fazem com que essa bola de neve aumente cada vez mais. A empregada, nas suas horas vagas, ainda que seja uma única vez, e nem seja dentro da casa, ela saiu, está indo embora e começa a falar no telefone, fofocar isso, fofocar aquilo, aquilo outro. Ela já é uma pessoa que carrega uma carga energética muito ruim. Toda vez que essa pessoa chegar no seu ambiente, ela vai trazer essa energia. Então você veja que não é apenas a sequência numérica de Grabovoi que foi utilizada de maneira corretíssima para as finanças que está atuando. Existem inúmeras outras energias atuando. E aí vem a pergunta: quando a gente coloca uma sequência, ela precisa ser trocada de vez em quando? Ou eu nem preciso mais olhar para ela? Vamos lá. Quando você coloca uma sequência e prende ela na porta da geladeira, ou no seu notebook, ou em algum local visível, o objetivo é que você, subconscientemente, ou seja, inconscientemente, você saiba que aquela energia está ali, que aquela sequência está ali. Só de saber que ela está ali, você já está lembrando dela. Então você já está mantendo um foco nela. Lembra o que acontece quando você mantém o foco? Manteve o foco na dificuldade, a dificuldade cresce. Manteve o foco em você, você cresce. Mantém o foco numa energia positiva, a energia positiva cresce. Por que se recomenda, primeiramente, colocar o papelzinho? Melhor ainda, escrever o papelzinho de próprio punho, falando a sequência e se mantendo na imagem, na mente, uma imagem sua de muita felicidade. É porque você, mesmo que você esteja fazendo algo que seja para a família, quando você se coloca numa situação de extrema felicidade, você está mandando isso para o universo. Não é apenas o seu pensamento de fazer com que as coisas fiquem boas, é o seu sentimento de uma coisa boa. De repente, você está usando uma sequência que é para entrada de dinheiro, mas você está visualizando você feliz e alegre. E nem é uma visão sua com dinheiro na mão, mas é uma visão sua que realmente aconteceu, você num momento seu de felicidade. É algo real, palpável. O seu subconsciente sabe que é real. E quando ele junta a sua intenção de trazer dinheiro para casa e ele percebe você feliz, qual é a chance disso acontecer de maneira positiva? Muito grande. Esses são os meninos, tá? Que passou um gato lá na rua, eles foram ver o que era. Mas enfim, há um contexto que deve ser levado em consideração. Digamos que você tenha por objetivo resolver uma situação e você não quer que as pessoas vejam que você está fazendo isso. Vou dar um exemplo de uma pessoa no nosso grupo, a Micaela. Eu solicitei a ela, eu pedi a ela, eu instruí que ela pegasse a fórmula do amor e colocasse essa fórmula do amor escrita na carteira de cada um dos alunos da escola onde ela dá aula. Eram alunos problemáticos, de uma certa maneira.
o retorno da Micaela para nós no grupo foi: Léo, o grupo se deu muito bem de uma maneira geral. Todos, todos. Ninguém ficou sabendo, veja bem, ninguém ficou sabendo que ela colocou a sequência lá. Ninguém viu a sequência, ninguém sequer olhou o papelzinho, somente ela. Mas existe uma filosofia, e isso é comprovado cientificamente, que quando você melhora a si mesmo, você começa a transbordar alegria e felicidade para os limites que estão externos ao seu corpo. Ou seja, se você estiver bem, ao seu redor está bem. Quer um exemplo mais simples? Vocês estão num local, numa sala qualquer, e chega aquele cara que está sempre alegre, sempre divertido, sempre feliz, sempre brincalhão. O astral muda. Aquela pessoa, com a felicidade dela, com a alegria dela, com a paz e a tranquilidade dela, transbordou tudo isso para fora de si mesmo. E isso passou a ativar vocês, a atingir vocês. Então, quando você coloca escrito num papelzinho e você deixa escondido isso para que ninguém veja, você pode até imaginar: bem, se ninguém está vendo, significa que não vai funcionar. Vai funcionar. Por quê? Porque você, que é a pessoa que criou o papelzinho, que fez a sequência, que escreveu, que intencionou e que se viu numa situação alegre e feliz, sabe do papelzinho. Você sabe que ele está ali. Você não precisa ir lá e olhar. Você sabe que ele está ali. Se você quiser evitar que as energias negativas dentro do contexto façam algum efeito e anulem essa que você fez, ótimo, mantenha com você também uma cópia do mesmo papelzinho que você escondeu. Seja lá debaixo da mesa dos alunos, seja debaixo do estrado da cama das pessoas, não importa. Você colocou lá para fazer com na sua intenção que a pessoa se tornasse uma pessoa mais tranquila, perfeito, faz uma cópia para você, porque você sabe que toda vez que você olhar para esta sua cópia, você vai lembrar que existe uma lá embaixo da cama, que existe uma lá embaixo da mesa, e só isso já é suficiente. Porque a mecânica quântica tem um princípio chamado de correlação quântica. As coisas estão interligadas. Se eu faço o efeito aqui, o efeito se multiplica lá. Eu pego uma forminha de gelo e coloco água nela, ok? Coloco água nela. E aí eu faço gelo, crio gelo. A forma de gelo, que era uma forma com água, foi para o congelador, passou um tempo e virou gelo. E aí eu tenho um copo d'água que não esteve dentro da geladeira. Se eu pego uma pedrinha de gelo e coloco dentro do copo d'água, a água vai tender a ficar gelada. Isso é correlação quântica. É uma correlação quântica. É quando você tem uma sintonia entre uma ou mais intenções, desejos, sentimentos, emoções e objetivos. Então, o simples fato de você colocar, digamos, você tem a sua família e a sua família está se desentendendo. São problemas relacionados com dívida, são problemas relacionados com as crianças na escola, são problemas relacionados com os vizinhos, não importa. E você, por conta própria, resolve tomar as rédeas da situação e utilizar a tecnologia de desenvolvimento eterno por meio das sequências numéricas de Grabovoi. Você escolhe quais são as sequências que vai usar e você escreve. E aí você coloca uma série de sequências num papelzinho e gruda debaixo da cama do seu filho mais velho. Aí você vai e escreve uma outra sequência, gruda embaixo da cama da sua filha do meio. E pega uma outra sequência, gruda embaixo da cama do seu filho mais novo. E aí você vai e escreve um monte de sequência, gruda esse papelzinho embaixo da sua cama. Ou, de repente, seu marido é a pessoa que adora ficar na poltrona, ou seja, ele dorme num local diferente, vai lá e gruda embaixo da poltrona dele. E aí você faz uma cópia para você e deixa com você. O simples fato de você olhar para a sua cópia, ou não olhar, mas apenas lembrar que ela existe, vai ativar mecanismos quânticos que vão fazer que você lembre que embaixo da cama de fulano, ciclano, beltrano, já tem um papelzinho com a mesma intenção. E isso vai fazer com que a energia se renove.
ok? Ela se renova. E aí você percebe que de repente chegou uma pessoa para trabalhar, para cuidar da casa, e é uma pessoa que traz energia negativa. Faça um procedimento para esta pessoa, para anular a energia desta pessoa. Você tem que fazer uma blindagem. É assim que funciona. E isso é algo antigo. Na época medieval, por que vocês acham que criava-se os castelos com aquelas muralhas gigantescas? Só porque era bonitinho? Não, para se proteger, para evitar que o inimigo entrasse, ok? É assim que funciona. É assim que você tem que fazer.